Aleluya, buenas noches, sean todos muy bienvenidos a nuestro super miércoles, amén. En este mes de mayo estamos ministrando, exponiendo nuestras vidas y nuestro corazón a este tema que el Señor trajo a nuestros corazones, no macho y el orden, amén. Y hoy es el último miércoles de este mes, así que vamos a cerrar, creo que con chave de oro, sobre esta temática que o Senhor ha puesto para nossas vidas. Amém, queridos? Eu estou com grandes expectativas e eu creio que vós também aí desde sua casa, abrindo seu coração, suas grandes expectativas nele Senhor, Ele suplirá, amém? Te quero animar a estar conectado aí, amém? A concentrar-se neste momento para poder exponer sua vida e seu coração a la palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que nosso coração é como uma terra, amém? Recuerda achar em la parábola del sembrador, Jesus hablando, não? E ele ensina que nosso coração é esta terra em la qual a semilla de la palavra vai ser sembrada. E eu creio que esta palavra, esta semilla, vai cair em la buena tierra de nossos corações. Amém? Eu quero orar para que nós outros podamos entrar em la palavra. Padre Celestial, te damos graças por el privilegio, Senhor, uma vez mais, de poder estar com tu pueblo, Senhor, com o corpo de Cristo conectado nessa transmissão. Sabemos, Senhor, que tu palavra não está atada, tu palavra não está presa, sino que corre velozmente para cumprir o propósito por el qual ha sido designada. Senhor, graças por la unção de su Espírito sobre nossas vidas. Declaro corações atentos, receptivos, Senhor, para que tu palavra pueda cair em uma boa terra e pueda produzir frutos, assim como esta garantia que hará, Padre. Te dou graças, porque não saldremos deste tempo de la mesma forma, de la mesma maneira, sino que saldremos de acá, Senhor, fortalecidos, edificados, com os olhos de nosso entendimento alumbrados, para que podamos perceber e caminhar em la grandiosidade, la revelação de su chamamento para nossas vidas. Te dou graças por el espírito de sabedoria, de revelação, Senhor, abrindo os olhos de nosso entendimento, para que podamos, Senhor, vivenciar todo o que está hecho e prometido para nossas vidas, à la luz de su palavra, em el nombre de Jesus. Amém. Glória a Deus por isto, queridos. Eu quero compartilhar com vocês, não, nesta noite, sobre ordenar sua percepção. Amém? Estamos falando sobre ordem, já hemos falado sobre ordem nas finanças, sobre ordenar nossa própria vida. Amém? Pero hoje eu queria enfocar-me neste ponto, neste aspecto de ordenar nossa percepção. Amém? Que é o que a palavra de Deus tem para ensinar-nos a este respeito. Então, eu queria volver a recordar o que o Espírito de Deus, por meio do profeta Isaías, dijo ao rei Ezequias, que está em 2 de Reis, capítulo 20, versículo 1, que diz: "En aqueles dias, Ezequias cayó enfermo de muerte, amém? E vino a ele o profeta Isaías, hijo de Amós, e lhe dijo: Jehová dice assim: ordena tu casa, porque morirás e não vivirás." Já hemos hablado a respeito do contexto no qual Deus direciona esta palavra de ordem, não? Dizendo a Ezequias: ordena sua casa. Creio que já deve estar bem estabelecido em nosso coração, em nosso entendimento, que a casa que necessitava ser ordenada de parte de Ezequias não era o palácio onde o rei vivia, amém? Ele estava falando a respeito da vida personal de Ezequias e de seu entorno familiar. Agora, é tão interessante, queridos, porque trasladado ao Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 3, versículo 6, há algo muito importante que vemos achar. Diz assim: "Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la qual casa somos nosotros." Então, vemos acá que a palavra de Deus diz claramente que nós outros somos casa de Deus, amém? E acá nos hace remontar, nos hace llevar o pensamento, não? A lo que Deus dijo a Ezequias: ordena sua casa. Eu não creio que Deus, queridos, haja hecho de nós outros sua casa, sua habitação, amém? E que Deus le guste viver em lugar desordenado, amém? Deus não compactua, não hace parte da essência e do caráter de Ele viver ou estar em lugar de desordem. Você está comigo? Então, a palavra está dizendo que nós outros somos
casa de Deus. Amém? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim: Vós outros também, como pedras vivas, sed edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesucristo. Amém? Diz a palavra que nós outros somos casa de Deus. Estamos sendo edificados esta casa espiritual para oferecer a Deus sacrifícios espirituais, amém? Que sejam aceitáveis a Ele. Sabe, em uma casa, sobre muitos aspectos, nossos olhos terminam acostumbrando-se com o que sempre vemos, não? Me hace recordar um tempo onde eu vivi em uma casa que, principalmente agora nesta época de frio, vivíamos e tínhamos que conviver e combater um certo tipo de infiltração, não? E quedávamos aí em um tempo, tínhamos que limpar a parede, passávamos lavandina, pero prontamente venia de volta e quedava esta mancha achar. Eu, por uma ocasião, tive que sair da casa e quando volvi e regressei, eu regressei decidido a não ter que conviver mais com isto, não? Com aquela mancha de umidade, tendo que reiteradamente fazer este trabalho, assim que hice o esforço, falei com a dona da casa e nós outros pusimos placas anti-umidade, pero me recuerdo que me levou um certo tempo convivendo com aquela situação e hasta que em um determinado ponto eu tive que romper com isso e dizer, não quero mais conviver com esta situação, pero por um tempo meus olhos não se acostumbraram àquela mancha de umidade que havia achar. Agora, nós outros, queridos, como sendo casa espiritual de Deus, corremos o risco de que se não somos atentos e não refinamos nossa percepção do entorno em que estamos e a maneira como estamos vivendo, podemos acostumbrar-nos com coisas em las quais demonstram um certo desordem em nossas vidas. Agora, ao receber visitas ou a exponer-nos a ambientes que se vivem num maior nível de excelência, por exemplo, aí nós outros nos damos conta de que há muito em uma casa ou no ambiente que estamos que melhorar, amém? Então, a vezes, a percepção que temos de nós outros mesmos não condiz com a realidade, amém? Terminamos acostumbrando-nos ao perceber rotineiramente, comumente, o mesmo ambiente, pero é necessário, queridos, cambiar nossa forma de perceber o entorno que estamos vivendo, ou nossa própria vida, e não conformar-nos com a vida que estamos vivendo, amém? Eu te quero mostrar por la palavra de Deus como a vezes uno pode ter uma percepção de uno mesmo ou de la vida que está vivendo e isto não condiz com a realidade ou com a verdade que Deus espera e estima de nós outros, amém? Uma coisa é como nós outros mesmos nos percebemos e outra coisa é como vemos ou como somos ou como estamos delante da mirada de Deus. Por exemplo, em 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 37, diz assim, Pablo, hablando com a igreja de Corinto, ele disse, se alguno se cree, se percibe, se autorreconoce, profeta ou espiritual, amém? Então, acá, não é que Pablo está afirmando, mira, ustedes han sido profetas, ou se pode reconhecer, se vê claramente que são espirituais. Não, ele está falando desde a percepção de uno mesmo, a forma como alguém se veía, se alguno se cree profeta ou espiritual. Então, ele estava escrevendo à igreja já que se creía ser alguma coisa, pero em realidade suas atitudes não condiciam, não respaldava o que eles hablavam de si mesmos. Por exemplo, em 1 de Coríntios capítulo 3, versículo 1, a esta mesma igreja que se creía e se autopercebia espiritual, fíjate como Pablo, por el Espírito, los viu a ellos. Dice assim,
1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. De maneira que yo, hermanos, não pude hablaros como a espirituales. Recuerden que ellos se creían espirituales, se autopercibían en esta condición. Pero Pablo, quando foi hablar com ellos, dijo que não pudo hablar como a espirituales. ¿Por quê? Porque ellos eram carnales, como a niños en Cristo. Entonces acá hay una diferencia radical en cómo la iglesia de Corinto se autopercibía y la forma como el Espíritu de Dios los estaba viendo a ellos. Amén. Ellos se creían espirituales, pero Pablo no pudo hablar como a espirituales porque ellos eran carnales, ellos eran niños en Cristo, amén. Entonces vea la percepción de los corintios, amén, que se creían espirituales, no estaba refinada. Ellos no se daban cuenta de que tenían cosas que mejorar, coisas que abandonar, coisas que deixar, amém, para poner em ordem a casa espiritual que eram ellos, amém. Então, é necessário por el Espírito de Deus, queridos, poner ordem em nossa percepção, amém. La forma como nós outros nos autopercibimos ou miramos a nós outros mesmos, devemos mirar nossas vidas à la luz de la palavra. Santiago disse que a palavra de Deus, queridos, é como um espejo. Quando nós outros estamos de frente da palavra, a palavra nos hará saber exatamente quem somos e como estamos. Amém? Aleluia, é muito importante. Não sei se você crea este hábito, eu creio que todos nós outros. É difícil que alguém salga de sua casa, vá a um compromisso, ou salga de la forma como seja, ou ao despertar a la manhã e não passe em frente ao espejo. Necessitamos chequear, necessitamos mirar a forma como nós outros vamos apresentar-nos a los demás. Amém? E sabe, queridos, é impossível buscar outra imagem fora da realidade. O espejo te vai dizer exatamente como nós outros estamos. E por isso que nossa percepção, a maneira como nós outros vemos a nós outros mesmos, não deve estar fundamentada em lo que a nós outros nos parece, sino que deve estar fundamentada em lo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Amém? Fíjate aí, por favor, em 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 20. 2 de Coríntios 12, 20, diz assim: Pois me temo que quando chegue não os ache tales como quero, amém? E eu seja achado de vós outros, qual não quereis. Agora, fíjate acá, los coríntios, Pablo está dizendo, mira que eu não chegue a achar, ou que vocês não me encontrem, da forma como vocês imaginaram, me encontrem de outra maneira. E que lo que eu idealicei de vocês, infelizmente, não los pueda encontrar. ¿Por quê? Qual era a razão de que Pablo estava falando isto? Fíjate aí, la parte B do versículo. Diz assim, que haja entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicências, murmurações, soberbias, desórdenes. Fíjate e preste atenção nesta palavra, desórdenes acá, amém? Pablo pudo, por el Espírito, distinguir e perceber que havia desordem na igreja de Corinto. Agora veja, era uma igreja que se creía espiritual, amém? Pero Pablo dijo que infelizmente não poderia falar com eles desta forma, porque apesar de que se creíam espirituales, a realidade, os frutos que demonstravam eram de que eram carnales, eram niños em Cristo. E acá vemos um pouco a razão por la qual havia esta mentalidade infantil, amém? Esta mentalidade de niñez e esta atitude de niños, de carnalidade en esta igreja. Se encontrou achar contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicências, murmurações, soberbias e desórdenes, amém? Agora veja, você pode quedar claro acá em perceber que esta igreja dá-se conta de que esta igreja tinha uma percepção
equivocada de si mesmo, amém? E eles necessitavam trazer ordem a sua percepção, amém? De não se pensar de si mesmo lo que a eles lhe melhor convenia, sino que perceber sua vida e a condição espiritual que eles se encontravam como casa de Deus, como casa espiritual de Deus, amém? De poder mirar sua vida à luz da palavra de Deus. E eu creio, queridos, que o Espírito Santo de Deus está chamando nossa atenção, amém? Em todo este período, em todo este tempo, para que podamos refinar a maneira como nós outros vemos a nós outros mesmos, amém? De que podamos alinhar nossa visão, alinhar nosso coração a saber exatamente como Deus nos vê. Eu creio que é e deve ser o desejo de nosso coração, amém, de agradar ao Senhor, de viver uma vida, queridos, não de fachada, de viver uma vida não de hipocrisia, amém, que aparentamos a la gente de afuera, amém, a la igreja mesma, com os hermanos, um tono de espiritualidade quando Deus conhece qual é a verdadeira essência e o estado de nossas vidas e de nosso coração. Fíjate aí, por favor, em Apocalipse capítulo 3. Neste capítulo, nós outros vemos, desde o capítulo 2, Jesus dando ordens ou instruindo a Juan, o apóstolo, o discípulo amado, amém, a escrever cartas a 7 igrejas. São cartas proféticas. São cartas em las quais não quedavam restrictas a aquelas igrejas naquele tempo da história. São cartas que refletem a condição espiritual de muitos dentro do corpo de Cristo. Agora, destas cartas que vemos acá, amém, que foram enviadas a 7 igrejas, eu te quero chamar a atenção a uma de estas, que foi a carta que Jesus mandou ser enviada à igreja de Laodiceia. Capítulo 3, versículo 17, diz assim: porque tu dices, ou seja, Jesus acá está falando à igreja, reproduzindo o que eles diziam de si mesmo, a percepção que eles tinham de suas próprias vidas. Porque tu dices, eu sou rico e me he enriquecido e de nenhuma coisa tenho necessidade. Era a forma como eles se veiam a eles mesmos. Jesus estava reproduzindo a forma como eles se auto-percebiam. Sou rico, me he enriquecido, não tenho necessidade de coisa nenhuma. Agora, fíjate como era que Jesus estava vendo aquela igreja. Dice, e não sabes que tu eres desventurado, miserável, pobre, ciego e desnudo. Vê como a percepção que eles tinham de riquezas naturais, de que eram ricos, que não tinha falta de absolutamente nada, a condição espiritual que eles estavam não correspondia à percepção que eles tinham de si mesmos. Pensavam que eram ricos, que não tinham necessidade nenhuma, pero em las palavras de Jesus, não é de nadie mais, é de nosso Senhor Jesus. Jesus los estava vendo nesta condição. Qual era? Desventurado, miserável, pobre, ciego e desnudo. Que fazer com isto? E acá, queridos, é onde eu creio que o Senhor quer que nós outros pongamos atenção. Amém? Porque podemos querer disfarçar nossa vida, amém, e nossa espiritualidade, maquiar, amém, poner uma máscara ou uma percepção a la gente de que somos espirituales, amém, de que somos entregados a las coisas de Deus, a las coisas de lo alto, amém. Pero Deus sabe, e nós outros sabemos também, porque diz a palavra que nadie mejor conoce al hombre que el espírito del hombre que en él está. Amém? Tu conheces a ti mesmo, e se sos sincero contigo mesmo, vas a poder reconhecer e dar-se conta quais são as áreas de tu vida em las quais sabes que necessitas poner em ordem. Amém? E sabe, queridos, lo que veo de la belleza del evangelio es que incluso hay un pasaje en el cual Jesús habla a respecto de un publicano y un pecador.
Quando el publicano, não, el fariseu e um publicano, não? Quando el fariseu achar na sinagoga delante de todos para impressionar com sua espiritualidade, ele levanta a voz, levanta as mãos e diz: Senhor, graças te dou, porque não sou como este publicano pecador, eu dou mi diezmo, hago ayunos, oro, se vanagloriando de sua vida espiritual. Pero queridos, a condição de aquele fariseu era uma condição que não era aceptada delante dele Senhor. Amém? E disse que aquele publicano pecador, ele se humilha ante a presença de Deus, reconhece sua condição e disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque não passo de um pobre pecador. E Jesus dijo que de los dos que salieron de aquela reunião, de aquele encontro, de aquele momento, el publicano pecador salió justificado. ¿Sabe por quê? Porque ele não quiso transparecer algo que não era, ele não estava aqui para impressionar a nadie, ele sabia de sua condição e clamou por la misericórdia de Deus. Amém? Acá no versículo 18, nós outros vemos que é o que temos que fazer quando somos confrontados por la palavra. Amém? Quando somos cristianos que viene a la iglesia los domingos e agora infelizmente estamos com essa limitação e quizás estés aí conectado ou durante a semana pones uma prédica, pones uma ministração, amém? Mira o culto acá de sua igreja, pero vos sabés como está sua vida espiritual, como estás em ordem de la casa espiritual que sos vos delante del Senhor, amém? Que é o que tens que fazer se encuentras desordem em tu vida? Se puedes reconhecer que há coisas que quizás estavas haciendo que não corresponde a Deus, que sube a la presença de Deus não como um olor fragante, não como um sacrifício aceptável a Ele, sino que é algo que sabes, porque o Espírito de Deus está dentro nuestro, amém? E Ele ministra nossos corações. Ele é aquele, queridos, que habla com nós outros. E nossa própria consciência nos demonstra, nos acusa e nos mostra que estamos ou que necessitamos cambiar determinadas atitudes em nossas vidas. Que há que fazer? Versículo 18 diz: portanto, eu te aconselho que de mim compres ouro refinado em fuego. Recuerda que eles se creíam ricos, pero eles não tinham a verdadeira riqueza. Jesus está dizendo: te recomendo, te aconselho que vengas a comprar ouro de mim, ouro refinado em fuego, para que assim seas rico, e vestiduras blancas para vestir-te. Recuerda que eles se encontravam desnudos, amém? E que não se descubra la vergüenza de tu desnudez. E unge tus ojos com colírio para que veas. Amém? Para que veas. Recuerde que acá Jesus está dizendo: venga e compre de mim, eu te aconselho esto. E uma das coisas, de la forma como eles se veiam, amém? Se veiam nesta condição, pero estavam completamente contrária à la realidade de como Jesus los veía a eles. Por lo tanto, Jesus estava dizendo: venga a mim e compre de mim, amém? Ouro, vestiduras blancas e colírio, amém? Para que puedas ver, para ungir a tus ojos, para que veas. O colírio, queridos, é uma medicação usada para combater problemas em la visão. Sabe que coisas internas ou externas podem afetar nossa maneira de ver? Se nós outros mesmos não nos damos conta do estado que estamos, amém? Não vamos a ver em como está ou perceber em como está nossas vidas. Podemos então acomodar-nos, amém? Conformar-nos com o que estamos vendo ou vivendo. Pero Deus nos invita a comprar de Ele este colírio. Agora, não é interessante que Ele não nos invita a que recibamos como um regalo dele, não? Ele disse: compre de mim. Temos que entender, queridos, que hemos recebido por la gracia e por la fé todas as coisas que dizem respeito a nossa redenção.
todo lo que Jesús tendría que haber hecho para rescatarnos, redimirnos, Él lo hizo. Y no hay nada que nosotros podamos hacer, que podamos comprar este benefício, el favor de Deus a nossas vidas. Pero uma vez salvos, temos que entender, queridos, que há preço que devemos pagar para andar em nível mais profundo de unção e de intimidade com Deus. Você sabe que uma relação necessita e demanda de inversão. E é exato o que Jesus está dizendo. Ustedes necessitam, te dou conselho, compre de mim, te vai custar algo, amém? Uma vida de santidade te vai custar algo, amém, queridos? Salir consagrar sua vida, amém? Entender que somos casa espiritual, apartados para Deus, para oferecer a Ele sacrifícios aceitáveis a Ele, nos vai custar algo, nos vai custar deixar coisas que vão, queridos, ensuciar a casa, que vão atrair desordem a la casa. Você está comigo? Já paraste para reflexionar em como Deus está vendo nossa casa espiritual que somos nós outros? Como está nosso coração? Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobre toda coisa guardada, guarda tu coração, porque de ele mana a vida. É sabedoria de Deus guardar nosso coração, queridos. O coração é como uma terra apta para receber a semilla. Você está comigo? Somos nós outros os responsáveis por proteger, amém? E determinar que tipo de semilla será plantada e qual é a que vai a germinar em nossos corações. Fíjate, queridos, é tão importante entender e poner guarda a nosso coração, amém? Que em Hechos capítulo 5, versículo 3, vocês conhecem esta história, este passagem, habla de Ananias e Safira. E diz no versículo 3, Ananias, porque Satanás llenou tu coração para que mintieses al Espírito Santo. Queridos, nós vemos que na igreja já havia mover tremendo de Deus, amém? Porque os que haviam creído tinham solo coração, tinham solo alma, nadie considerava sujo lo que possuía, amém? Eles se disponiam a deliberadamente entregar suas possessões para o bem comum. Agora, muitos estavam ofrendando coisas, incluso Bernabé vendeu uma propriedade e lo trajo a los pies de los apóstolos, não? El monto recaudado que foi vendido. E quando Ananias e Safira vieram naquele mover, eu creio, queridos, que verdadeiramente era algo genuíno de Deus, moviendo-se em la igreja para que nadie tuviera falta de nada. En el contexto de lo que eles estavam achando, al reconocer a Jesús, estavam renunciando ao judaísmo, amém? Muita gente estava perdendo a herência com suas próprias famílias, amém? Estavam sendo desechados de suas casas, e agora a igreja era aquele lugar, era aquele ambiente onde eles estavam sendo recebidos, e era onde Deus estava movimentando o coração de pessoas para poder que nadie tuviera falta de nada. Pero delante de esto que Deus estava haciendo, Satanás logrou llenar el corazón de Ananias para que mintiera al Espírito Santo, para que retuviera valor, monto. Vea, nunca hubo uma determinação, uma obrigação, hay que dar tanto, amém? Pero Deus estava inclinando o coração das pessoas. E aí vino Satanás e retuvo, inclinou a Ananias a retener. Querido, eu te vou dizer uma coisa. Quando em tu coração venga desejo para liberar, para dar, nunca vai ser Satanás influenciando-te para isto. Pero cada vez que venga em tu coração desejo de dar, desejo de bendecir, e de pronto se levanta pensamento ou desejo contrário a retener, vos sabés onde está o origen de esto. Satanás llenou o coração
de Ananías. Não permita que Satanás tenha acesso a seu coração. Guarda seu coração. Amém? Guarda porque de ele mana a vida. Salmo 139, versículo 23 e 24 diz assim: examina-me, ó Deus, e conoce mi coração, prueba-me e conoce mis pensamentos, vê se há em mim caminho de perversidade e guia-me en caminho eterno. É tempo, queridos, de parar para ordenar algumas coisas dentro de nós outros. Amém? De que não permitamos que o diabo tenha acesso a nosso coração para causar desordem. Você sabe que o Espírito Santo habita dentro de nós outros. Ele é o Espírito de santidade. E Ele quer e requer que nós outros pongamos a santidade de Deus em ordem em nossas vidas. Uma vida de santificação, queridos, hará com que podamos ver a Deus, que podamos contemplar, perceber, amém, a maneira como Deus nos guarda, como Deus nos cuida, como Ele nos favorece. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz o seguinte: segui la paz com todos e la santidade, sin la qual nadie verá al Senhor. Eu te vou dizer uma coisa, queridos. Não te auto-engane, amém? Pensando que poderás viver uma vida de qualquer maneira, pensando que puedes fazer o que se te antoje ou o que se te ocurra, amém? E que vas a ver a manifestação da glória de Deus, a manifestação do favor de Deus viniendo sobre sua vida. Não, sem santidade, nadie verá al Senhor. Amém? Há uma deturpação a respeito de lo que é a graça de Deus hoje em dia. Que a gente pensa que graça é uma licença para viver a vida de qualquer maneira. Eu te digo algo, querido, se esta é a percepção que tens, te equivocas, porque a graça de Deus não é uma liberalidade para que vivamos a vida desordenada, a vida de qualquer maneira. Não, a graça de Deus é um poder que nos capacita a viver a vida aún em la debilidade. Quando somos débiles, aí é que somos fuertes. ¿Por quê? Porque a graça de Deus opera em nossas vidas. A graça de Deus nos capacita a viver uma vida de santidade. Não estou falando de regras, não estou falando de um peso que vem sobre nós outros, não. Pero se você necessita e reconhece que há que poner sua vida em ordem, a graça de Deus vai estar estendida para a tua vida. A mano de Deus te vai favorecer. É tempo, queridos, de parar de lidiar com os mesmos pesos, com os mesmos pecados de toda uma vida. Disse a palavra que hemos sido libertos, amém? Livres de la esclavitud del pecado. El pecado já não é mais Senhor sobre nossas vidas. Há uma graça de Deus que te capacita, amém? Para vencer as tentações, para viver uma vida íntegra, viver uma vida de rectitud ante a presença de Deus, viver uma vida que agrada a Ele. Aleluia. Eu quero terminar com isto. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Fíjate estas palavras de Jesus. El que é injusto, sea injusto todavia. Ou seja, viva a vida aí como se lhe antoje. Amém? El que é imundo, sea imundo todavia. Ou seja, estás en el mundo aí afuera, viva el mundo com a loucura del mundo em sua totalidade. Viva de verdade el mundo. Pero el que é justo, pratique a justiça todavia. E ele que é santo, santifique-se todavia. Você ha sido santificado por la sangre de Jesus. La sangre de Jesus nos ha comprado para Deus. Pertenecemos a Ele. Somos casa de Deus, morada de Deus en el Espírito. Estamos sendo edificados, casa espiritual. Para quê? Com que propósito? Com que finalidade? De viver a vida desordenadamente? Definitivamente
No, pero que podamos oferecer a nosso Deus sacrifícios aceptáveis, amém? Dando a Ele uma vida de adoração, de entrega. Sabe por quê, queridos? Aí em Apocalipse 22, versículo 12, ele disse, não, em el 11, ele que é santo, santifique-se todavia. Por quê? É aqui que eu vengo pronto, e mi galardão comigo, para recompensar a cada um segundo seja sua obra. Queridos, recuerde lo que a palavra de Deus nos ensina. Sem santidade, nadie verá al Senhor. E sabe que um dia todos nós outros estaremos ante Ele. E como está sua casa? Póngala em ordem. Cuenta com a graça de Deus. Disfruta desta graça que te ha livrado del império de las tinieblas. Fuimos capturados, arrebatados por este gran amor. Deus nos hizo livres. Somos livres del pecado. Somos livres da injustiça. Somos livres, queridos, para viver a vida de Deus. Por lo tanto, o Espírito Santo hoje te invita. Ponga tu casa em ordem. Ponga tu vida em ordem. Ponga tu percepção em ordem, para de enganar a si mesmo, amém? Ser sincero delante dele, Senhor, e diga, Senhor, eu não quero mais ser como esta igreja achada de Laodiceia, que pensava que era rico, pero delante das palavras do próprio Jesus, Jesus los veía como pobres, ciegos, desnudos. Não, há uma invitação de parte de Deus, há conselho de Jesus para nós outros. Compra de mim ouro refinado por el fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para que seja tapada sua desnudez, e colírio para seus olhos, para que veas. Que tu puedas hoje, por el Espírito, recibir colírio em la forma como percibe a ti mesmo, e que puedas encontrar-se em la palavra de Deus, e viver uma vida em ordem com a santidade de Deus, que já foi posta em nosso interior. Você está comigo? E sabe, queridos, isto vai desencadenar uma liberação de glória, de favor, de manifestação do próprio Deus em nossas vidas. Você está comigo? É tempo de que nós outros pongamos nossa vida em ordem, que contemos com o que Deus já ha liberado para nossas vidas. Há favor, há graça para caminhar em el temor dele Senhor. Aquele que estima el temor dele Senhor, queridos, alcançará ele bem, alcançará el favor, alcançará a misericórdia de Deus. Pero aquele que lo desestima, aquele que diz, não é necessário isto, não é mais necessário nestes dias, vai haver as consequências de despreciar o temor dele Senhor em sua vida. Não, é sábio temer ao Senhor, amém? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, amém? Eu quero orar por tu vida, Padre, no nome de Jesus, te dou graças, Senhor, porque o propósito meu acá, Senhor, nesta noite, é simplesmente como aquele sembrador, echar a semilla de sua palavra. E, Senhor, eu creio que ella cayó en la tierra de los corazones de mis hermanos. E, Senhor, ella vai dar fruto. Ella não se perderá, não será roubada, não será quitada. Te dou graças, Senhor, por cada de nós outros, acobijando sua palavra em nosso coração e permitindo com que ella pueda echar raízes profundas em nossas vidas. Tu palavra nos ensina, habite ricamente em vós outros a palavra de Deus. E, Senhor, que nós outros podamos dar frutos em nossas vidas e que podamos apresentar ao Senhor como casa espiritual que somos, sacrifícios santos, agradáveis, aceitáveis a Ti, em nome de nosso Senhor Jesucristo. Amém e amém. Espero que você haja sido bendecido com esta palavra. Amém, queridos? Glória a Deus por isto. Nós outros estamos nesse momento, não, de cierre, com estas medidas que foram apresentadas, pero nós outros não deixamos de ser igreja, amém? Nós outros estamos acá, cobrindo suas vidas, orando por cada de ustedes, amém? Conectate, nos veremos el domingo, é um novo mês, o mês de junho, vai ser
poderoso o que Deus vai estar tratando com nossas vidas a lo largo destes dias, amém? Se vos necessitas entregar su diezmo, entregar sua ofrenda, ingressa a la página de la iglesia www.iglesiaverbodevida.com.a e puedes señalar achar suas donações e el dia sábado passaremos a recorrer como estamos haciendo comumente, tá bem? Então, expressa sua generosidade e não permitas, assim como eu falei, com que Satanás llene seu coração. Se há desejo de ser fiel ao Senhor em seus diezmos, em suas ofrendas, não retengas, amém? Pero demuestra a liberalidade, ser generoso, planta mesmo, amém? Porque de Deus nadie se pode burlar. Todo lo que el hombre sembrare, de hecho, cosechará. Amém? Que Deus te pueda dar cada dia mais e mais semilla para sembrar e pão para comer. Amém? Nos vemos domingo. Bendiciones a todos. Los amamos, los queremos muito. En el nombre de Jesús. Chao.